Vamos continuar a nossa revisão sobre o período colonial brasileiro. É impossível falar sobre esse período colonial, falar sobre os engenhos da cana-de-açúcar sem falar sobre a escravidão. Então, são duas histórias que estão entrelaçadas, que uma depende da outra no sentido de se abordar esse conteúdo. Então, vamos lá. O Brasil, a partir desse governo geral, passa a sentir a necessidade desse trabalho escravo vindo de outro lugar, no caso da África, desde o primeiro governador geral. Então, a partir de 1534, já é possível diagnosticar a entrada de africanos para a mão de obra escrava no Brasil, certo? Por que isso? Porque os índios continuavam, para os portugueses, tendo comportamentos selvagens, não se deixavam escravizar, adentravam no interior da colônia, era difícil resgatar esse indígena e havia a questão dos jesuítas que poupavam esse índio. Então, por inúmeros fatores e por uma questão econômica da cana-de-açúcar ter dado muito certo no Brasil, ser necessária a implantação dos engenhos da cana-de-açúcar, então eles acabaram trazendo os africanos para a mão de obra escrava aqui no Brasil, que eu já expliquei para vocês, não foi do nada, eles conheciam a África, existiam colônias na África, dos portugueses, então eles já sabiam como resolver esse problema, já sabiam que poderiam fazer o escambo na África, trocar mercadorias e trazer esses escravos para exercer esse trabalho aqui na colônia. Os africanos eram transportados para o Brasil em péssimas condições, através dos navios negreiros ou navios tumbeiros, como também era conhecido. Eles vinham acorrentados no porão dessas embarcações. Cerca de 400 africanos vinham a cada embarcação de se trazer, com o objetivo de se trazer escravos para o Brasil. 2% chegavam a morrer porque as condições eram realmente péssimas, eles se alimentavam de péssima qualidade, eles racionavam a questão da água, racionavam alimentos, eles faziam todas as suas necessidades básicas nesse porão. E então, assim, era muito difícil, foi muito difícil desde o princípio. É preciso que a gente entenda isso desde o princípio, desde o transporte. Inclusive, essa violência, ela começa a partir do momento do escambo na África, quando se troca mercadorias para se trazer a mão de obra escrava entre os grupos africanos, até até o destino desse africano aqui nos engenhos da cana-de-açúcar, porque desde então havia sempre uma postura de violência, seja ela física, seja ela psicológica, a começar por se separar. Os familiares, eles eram separados, as pessoas que eram da mesma etnia eram separadas para que não pudessem se comunicar e ser favorável à questão das fugas. A justificativa que se dava para a exploração da mão de obra escrava. Primeiro, a questão do lucro dos portugueses, que era imensamente em relação ao trabalho que não fosse escravo. A produção da cana-de-açúcar já geraria lucro para os portugueses, sem dúvida nenhuma, porque eles conseguiram o monopólio do açúcar, mas o trabalho escravo, claro, favoreceu muito o aumento desse lucro. E a questão dos jesuítas, que, como eu falei para vocês, e vocês já são sabedores disso, poupavam os índios. Então, à medida que os jesuítas aqui no Brasil poupavam os índios e não permitiam que os índios fossem escravizados, ao mesmo tempo endossavam a questão da escravidão africana, infelizmente. A sociedade brasileira, ela vai se modificando com todas essas transformações. Nós tínhamos aí uma sociedade dividida de uma forma muito simples ainda quando existiu o governo das capitanias hereditárias, mas que vai se tornando cada vez mais complexo em relação aos grupos sociais que aqui estão, que aqui moravam, depois do governo geral. Então, assim, a característica de uma forma geral para essa sociedade é que ela era rural, não existia exatamente cidades, não era ainda urbanizado o Brasil nessa época, patriarcal, extremamente patriarcal, todo o período colonial vai ser caracterizado pelo patriarcalismo, escravista e hierarquizado.
O patriarcalismo está aí relacionado à hierarquização da sociedade. E a composição basicamente vai dos senhores de engenho, a pessoa mais importante dessa sociedade, junto aí com a sua família, os comerciantes, aqueles funcionários, trabalhadores livres, comerciantes, artesãos, assalariados e os escravos africanos e os índios. A produção da cana-de-açúcar na construção e na organização dos engenhos. O que eram os engenhos? Os engenhos eram as grandes fazendas para a produção da cana-de-açúcar, que era produzido o açúcar desde a plantação até a conversão, de fato, da cana no açúcar e transportado para Portugal para que esse açúcar pudesse ser vendido. Então, desde plantar, colher e transformar o açúcar, todo esse processo era feito nos engenhos da cana-de-açúcar. Os engenhos, ele era composto basicamente de 5 construções. Aliás, não exatamente construções, mas de 5 espaços específicos para ser caracterizado o engenho. Então, assim, ao centro a casa grande, onde morava o senhor de engenho, fazendeiro e a sua família. Perto da casa grande, o canavial, onde era a plantação da cana-de-açúcar. Mais próximo ainda da casa do senhor de engenho, o moinho, a moenda, onde se moía a cana-de-açúcar, onde se fazia todo esse trabalho braçal. Próximo também da casa do senhor, a senzala, onde ficavam os negros que eram vigiados durante a noite. E também existia a construção ali próximo de uma capela. O senhor de engenho sempre construiu uma capela próximo da sua casa para os principais sacramentos, geralmente do santo da sua devoção, até porque eles eram católicos, todos eles que vinham de Portugal tinham essa religião católica e professavam essa religião aqui na colônia. Por que a insistência na construção dos engenhos aqui no Brasil? Por que a insistência na produção do açúcar? Simples, o açúcar ele era muito valorizado na Europa naquela época. E o país que conseguisse monopolizar o seu comércio enriqueceria facilmente. É o caso do que se procurava em Portugal. Então, a princípio, o açúcar chega na Europa através de comerciantes árabes e eles tentam, a todo custo, monopolizar esse comércio do açúcar para que um país da Europa começasse a vender esse produto. E, no caso, foram os portugueses durante muito tempo. Por quê? Porque essa cultura era extremamente favorável ao clima e ao solo brasileiro. E isso favoreceu e muito a produção e ao monopólio por parte dos portugueses, certo? Quem financiou esse açúcar? Porque, a princípio, Portugal passava por uma crise financeira. Então, existia assim, uma relação comercial favorável com os holandeses a essa época, e vocês sabem disso. Depois, essas relações acabam não se tornando tão favoráveis, eles acabam entrando em conflito. A partir da União Ibérica, os holandeses se estabelecem no Brasil, e nós estudamos isso com as invasões holandesas, que aconteceram em 2 momentos da história. Mas, antes de tudo isso, essa relação comercial ela era extremamente favorável para ambos os lados. Então, assim, quem financia a princípio a instalação desses engenhos são os holandeses. Então, existia essa relação comercial entre Portugal e Holanda. Como era esse trabalho, como era a produção, na verdade, da cana-de-açúcar aqui no Brasil? Através do sistema plantation, que é caracterizado pelo quê? Pelo latifúndio, pela monocultura, quer dizer, se plantava só a cana-de-açúcar em grandes extensões de terra, porque era isso que ia gerar o lucro, era produzir só a cana-de-açúcar, todo o trabalho ser voltado para a cana-de-açúcar. Esse produto, ele tinha o destino do mercado externo. Esse produto era para vender para fora do Brasil, com a mão de obra escrava. Então, você junta tudo isso, não tem como não ter lucro, não gerar lucro. Mão de obra escrava, a monocultura, a partir do latifúndio, da plantação em grandes extensões de terra. O preconceito que existe no Brasil hoje é um preconceito cultural. Eu defendo isso, a maioria dos historiadores defendem isso, porque, de fato, o preconceito ele tem origem no período colonial. Então, ao longo de séculos e séculos, esse preconceito ele foi sendo enraizado de forma muitas vezes sutil e foi se tornando preconceito naturalizado.
Então, assim, é difícil lutar contra esse preconceito, porque é um preconceito muito naturalizado, porque trata-se de um preconceito cultural, infelizmente. Então, assim, é decorrente do período da escravidão. A forma como esse negro foi tratado aqui por mais de 300 anos, ter essa escravidão legitimada pelo Estado, nos levou a consequências gravíssimas no que diz respeito à questão racial, do preconceito racial. Aí nós temos aí um parâmetro da vida do senhor e da vida do escravo, não é? Como era essa relação, como estava, como era a questão do negro aqui na sociedade colonial brasileira e do senhor de engenho da sua família. E para finalizar, vamos falar sobre os bandeirantes, não é? Então, assim, um trabalho relativamente importante, porque diz respeito à introdução do interior do Brasil, à exploração do interior da colônia, bem como o alargamento de suas fronteiras. Os bandeirantes ultrapassaram os limites do Tratado de Versalhes, então o limite do Brasil ali em relação à questão geográfica, ele foi expandido a partir do trabalho dos bandeirantes, tá certo? Então vamos primeiramente diferenciar bandeiras de entradas, que é uma diferença sutil, mas que é importante, pertinente. As entradas eram as expedições oficiais, ou seja, estabelecidas pela coroa portuguesa. E as bandeiras eram expedições privadas, de cunho particular, de alguns senhores de engenho que contratavam esses bandeirantes para adentrar o interior, capturar índios, atrás de metais preciosos, que também eram uma busca da própria coroa. E então essa era a principal diferença, tá certo? Consequências: ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas e aí a coroa adquiriu novas fronteiras.